Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bem, André? Tudo. Tentar Acho de que novo. você Ontem meu entrou ontem, né? só que aí Certo. o microfone deu problema e eu até pratiquei o que você falou, mas aí ouvindo hoje tudo que você falou, para mim ficou mais forte essa questão, porque eu já atendo um pouco com FT, minha especialização, eu sou coach, eu faço trabalho com workshops, mas muito da linha da espiritualidade, né? Eu estudo muito neurociência, física quântica, e então eu trabalho com workshops de vivências. E desde que eu fiz o teu curso, eu venho aplicando a EFT, mas no próprio workshop eu faço uma rodada para as pessoas terem ciência. E aí eu tenho um blog também onde eu divulgo o teu trabalho. Eu fiz, na verdade eu vim também conhecer através da Sônia, né, que ela atende em São Paulo, que eu fui Uhum. nela quando meu pai faleceu, eu passei por um momento muito difícil, ela me ajudou, foi aí que eu conheci a EFT. E aí depois, pelas redes sociais também, vinha conhecer teu trabalho, desde então te sigo, já fiz o Mente Próspera, enfim. Mas eu, ontem, como eu te falei, eu tenho muito essa dificuldade, assim, eu tenho facilidade de ajudar as pessoas, mas na hora que é para eu fazer em mim, talvez por por bloqueio, enfim. E o que pega é a questão de cobrar pelo meu trabalho, né? Eu acho que eu tenho muito essa dificuldade, eu vi quando você falou de cobrar pacote, de colocar por sessões, mas eu vejo que eu estou pronta, mas na hora de vender o produto, de me expor, de colocar, eu vejo que eu travo nisso. E principalmente na questão da divulgação também, Uhum. de fazer lives ou de me expor. Até por isso que eu estou me expondo aqui, que eu acho que já é o primeiro passo para um desafio de querer mudar isso, né? Uhum. Então vamos lá. Se você tivesse, vamos supor que você me contratou para fazer um trabalho terapêutico, né? Qual seria o seu desejo, o seu objetivo principal agora? Então a gente está fazendo a primeira sessão, né? Olha, André, tem essa dificuldade e tal. Eu gostaria primeiro de me libertar do quê? Qual seria o objetivo inicial seu? Eu acho disso, dessa realização minha profissional, porque eu me dou muito no meu trabalho e eu tenho dificuldade em obter o retorno, de cobrar por isso, eu acho, de achar o meu valor, né, enquanto profissional, enquanto... Eu acho que é em todas as áreas, eu acho. Tá. O que significa se realizar profissionalmente para você? Defina isso. Como é que é essa realidade onde você está realizada profissionalmente? Bom, hoje, por exemplo, quando eu faço os workshops e eu cobro, eu cobro praticamente o custo, porque eu sempre dou aquela desculpa para mim que porque na minha verdade a minha área era financeira. Então, depois que meu pai faleceu, eu acabei vendendo uma empresa que ele tinha para seguir meu sonho, que é trabalhar com desenvolvimento pessoal. Só que desde então, eu sempre dou conta essa historinha para mim, eu tenho essa desculpa. Não, eu não preciso viver disso, então eu não preciso cobrar por isso. E só que eu me mato, porque assim, eu faço vários cursos nessa área, eu estudo muito, eu me dou muito, e eu acho injusto comigo mesmo não conseguir cobrar por isso. Então, vamos supor que a gente tivesse uma varinha mágica agora e esse problema se resolveu na sua vida. Como é que a sua realidade ia se transformar? Eu me sentiria muito grata, e se caso eu não precisasse desse recurso, mesmo eu faria como muitos fazem, eu doaria isso para uma instituição. Mas eu preciso para uma realização minha, é um desafio pessoal meu, de me autovalorizar, de entender que eu valho alguma coisa, entendeu? Para o Tá. mercado, para o... E para mim é muito... Vamos ser mais prático. Vamos ser mais prático. Quanto é que você tem, quanto é que você quer cobrar? Que você não está conseguindo ainda. Quanto é que é? O que é justo, 100, 150 por sessão. Eu não me incomodaria de cobrar os 60 que você falou por sessão, mas isso não é só com a terapia, tá, André? Isso foi lá atrás também, quando mesmo no meu mercado, na minha área, na hora de negociar salário, eu sempre fui um pouco explorada, porque eu sempre entreguei muito mais do que eu valia. Vamos lá. Na terapia, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Qual seria o valor? Vamos supor que o problema se resolveu na sua vida. Você não tem mais esse bloqueio. Quanto é que você ia cobrar? Por sessão?
Eu não sei, você falou de workshop, você que sabe. Você não, aqui a gente está falando de EFT, né, de uma sessão de atendimento, porque aí cada curso vai ser diferente, porque, por exemplo, workshop, eu tenho workshops de 1 dia, 2 dias, então vai variar, mas vamos basear no EFT. Eu acho que 100, né, porque eu estou ingressando no negócio, já aplico, mas eu ainda não sou uma expert no assunto, então eu acho que é R$100, eu me estaria satisfeita. R$100 por sessão, por enquanto, né? Quando você pensa em cobrar isso hoje, o que é que você sente? Eu sinto que eu vou receber um não. Eu acho que eu não... Eu sinto... É isso que não sei, eu acho que uma desvalorização. Eu não me auto... Como é que eu vou explicar? Eu não sinto confortável. E eu fico com uma certa angústia porque eu sei o tanto de conhecimento que eu tenho. Eu sei que eu tenho conhecimento. Por que que eu não... Essa trava aqui para mim não está clara. Então vamos lá. Você vai se imaginar, né, com esse problema resolvido, então cobrando R$1.000 pelo pacote de sessão de 10 sessões, que dá R$100 por sessão. E aí quando você pensa nisso, dá esse desconforto agora, né? Essa sensação de desvalorização. O que é que você acredita que aconteceu lá no seu passado que contribuiu para essa desvalorização? Eu acho que tem um pouco a ver com a minha criação, né? No meu pai, ele tinha uma empresa, e isso acho que nem é um problema só meu, de todos lá em casa, um pouco isso, pela forma da criação, que ele veio do zero e cresceu, e todos os filhos trabalhavam com eles, inclusive eu. Quando eu me formei na faculdade, que eu cheguei cheia de novidade, que eu queria implementar um monte de novidade, ele sempre teve muita dificuldade de se adaptar à tecnologia. Porque ele, né, daqueles tempos lá atrás, então, quando surgiu a questão da tecnologia, do computador, ele tinha os controles dele, da forma dele. E todas as vezes que eu chegava com novidade, querendo mostrar uma coisa nova, ele ficava muito nervoso, ele às vezes já chegava a bater na mesa porque eu queria implementar, ele falava, né, mas você acha que eu tô aqui nessa empresa há anos, eu fundei essa empresa, você acha que você chegou agora que você vai querer mudar os controles, que você sabe tudo, você não tem experiência nenhuma? E então, assim, todas as vezes que eu tentava vir com alguma coisa, que eu às vezes passava a noite em claro, motivada, criando, e que eu chegava, ele me tolhia nesse aspecto. E eu acho que também a questão de salário, por ser uma empresa familiar, não sei aqui, quem trabalha com pais, sabe o que é isso, né? A gente, são poucos os pais, eu acho, que motivam os filhos. Então, o meu pai, ele sempre falava, não, eu prefiro pagar para vocês a diferença do que colocar o salário de vocês mais alto, porque se eu subir o salário de vocês, eu tenho que subir o salário de todo mundo. E eu sempre questionava isso, falei assim, mas pai, não é justo, eu tenho inglês, eu sou formada, eu tenho formação, especialização, o senhor está me comparando a uma pessoa que às vezes não tem nem faculdade de direito, só porque está exercendo a mesma função ali, só que o meu nível já era. Então isso me revoltava, sabe, André? Essa questão sempre me revoltou muito, até que eu decidi sair da empresa familiar e vim para São Paulo, que minha vida... Vamos lá. Mas... Vamos lá. Vamos lá, vamos parar um pouquinho aí, tá? Então, só para explicar o que é que eu estou fazendo, né? A gente saiu da questão genérica, que é a dificuldade de cobrar. Por trás da dificuldade de cobrar um valor que nem é tão alto assim, né? Tem a desvalorização. Então, eu perguntei situações do passado, eventos específicos, que contribuíram para a desvalorização. Então, qual é a teoria? Se eu trabalho esses eventos e limpo a carga emocional deles, a desvalorização vai sumindo, a pessoa vai se sentindo valorizada, e naturalmente é mais fácil ela cobrar aquilo que ela deve cobrar. Então essa é a teoria. Então, estou explicando para as pessoas entenderem como é que é um atendimento. A gente sai do problema genérico, as pessoas geralmente não vão chegar com uma situação específica para ser trabalhada, um evento específico, elas não vão dizer assim, olha, eu vim trabalhar aqui com você, a memória que eu tenho do meu pai, eu estou magoada com meu pai, que meu pai falou isso, isso e isso, ou que minha mãe me rejeitou. As pessoas não vão chegar com esse tipo de problema pontual específico, elas vão chegar com problemas mais genéricos de vida. Eu não consigo ser feliz no meu casamento, eu não consigo me realizar na minha profissão, eu não consigo ter uma vida social saudável, eu toda vez que entro numa relação
amorosa, a relação acontece um padrão de repetição assim, 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 assim. Então as pessoas vão chegar com esse tipo de problema geral e a gente vai fazendo perguntas para ir chegando na base daquele sentimento, nos contribuidores daquele sentimento. Nem sempre é um evento só, às vezes são vários. E a gente vai descobrindo um evento e aplica EFT para ir limpando aquele evento, depois outro. Então é isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Estou sendo bem didático para que vocês possam entender como é que é, o que é que eu estou pensando aqui enquanto eu faço esse atendimento. Mas então, também eu nem sei se é isso, tá? É porque eu já fiz vários cursos com você, inclusive o Mente Próspera, então já limpei muita coisa e essa é uma das cenas que veio, mas eu não sei se ela é a causa. Mas geralmente não é só uma cena que é a causa, não tem assim, a causadora. São várias cenas que a gente vai limpando e vai limpando aquilo. E qual foi a cena que veio na sua mente? Essa cena de eu entrando na sala dele, implementando, e meu pai ele tinha uns rompantes, assim, eu acho que por insegurança, né, não acho que ele fazia por mal, mas ele bateu na mesa e gritou, assim, bem nervoso, acho que ele estava estressado, e eu lembro que nessa época, e eu já era grande, né, não era uma menina formada já, mas me deu um nó na garganta, assim, sabe aquela coisa que você engoliu o choro, e não entender, porque naquele momento eu me senti uma criança ali, como se o pai estivesse gritando comigo, e eu me senti repreendida assim, e eu não entendi, eu falei, poxa, eu tô aqui trazendo Vamos lá, pera lá, vamos lá. Volta na cena agora, qual a imagem que surge na sua mente? Só a cena, o que é que você está vendo? Essa imagem dele batendo na mesa, gritando comigo e dizendo que ele, tipo assim, como se eu quisesse saber mais que ele Tá. Qual é a sensação do seu corpo agora ao pensar nisso? Angústia. Onde é que está essa angústia? Acho que aqui na garganta. É uma vontade mesmo de chorar, de... Qual a intensidade disso? Acho que 10, 9. 10. Vamos lá, vamos bater aqui no ponto do karatê. E todo mundo em casa que está assistindo pode fazendo junto aqui, que ajuda no processo de cura. E também você que está assistindo e vai se auto-aplicando, também vai se curando das suas próprias questões emocionais. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa angústia. Mesmo que eu sinta essa angústia. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Isso vai acompanhando aqui comigo, tá? Eu sinto uma angústia. Eu sinto uma angústia. Me dá até vontade de chorar. Me dá até vontade de chorar. Eu passava um tempão planejando. Eu passava um tempão planejando. Querendo melhorar o trabalho. Querendo melhorar o trabalho. Com ideias novas. Com ideias novas. E na hora que eu entrei na sala. Na hora que eu entrei na sala. Meu pai ficou com muita raiva. Meu pai ficou com muita raiva. Gritou. E gritou. E eu me senti uma criança. Eu me senti uma criança. Me senti desvalorizada. Me senti desvalorizada. Ele não queria saber aquilo que eu tinha... Ele não queria saber... Ele não queria saber... sobre as ideias que eu tinha. Sobre as ideias que eu tinha. Ele se sentiu afrontado. Ele se sentiu afrontado. Como se eu quisesse saber mais do que ele. Como se eu quisesse saber mais que ele. E eu me senti desvalorizada. Eu me senti desvalorizada. Eu me senti como se eu fosse uma criança. Eu me senti como se eu fosse uma criança. Parece que eu voltei para a infância naquele momento. Parece que eu voltei para a infância naquele momento. O que você está sentindo agora? Um pouco de dor de cabeça. E é engraçado que tem enxaqueca. Eu tive enxaqueca crônica por muitos anos, assim, agora minha cabeça aqui do lado esquerdo começou um pouquinho latejado. Então vamos lá. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça do lado esquerdo. Dor de cabeça do lado esquerdo. Por muitos anos eu tive enxaqueca.
Por muitos anos eu tive enxaqueca. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Tensão emocional. Tensão emocional. Por muitos anos eu tive enxaqueca. Por muitos anos eu tive enxaqueca. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Mudou alguma coisa a dor de cabeça? Aliviou um pouquinho, mas ainda existe um aperto aqui no peito e um pouco de dor de cabeça, assim, uma pressão, na verdade. A sensação no peito ainda é angústia, vontade de chorar ou mudou para outra coisa? Ainda é um pouco uma angústia mesmo, assim, é que nem aquele sentimento da criança mesmo, quando o pai grita, né, ou a mãe, ela reprime aquele choro, sabe, aquele choro reprimido, engolido, assim. Certo. Eu sinto um choro reprimido. Eu sinto um choro reprimido. Eu tive que engolir o choro. Eu tive que engolir o choro. O pai gritou comigo. Meu pai gritou comigo. Eu me senti como uma criança. Eu me senti como uma criança. Eu sinto angústia. Eu sinto uma angústia. Eu me senti como uma criança. Eu me senti como uma criança. Parece que eu voltei lá para a infância. Parece que eu voltei lá para a infância. Tive que engolir o choro. Tive que engolir o choro. O que você sentiu agora? Tá aliviando. O que é que tá aliviando? Essa dor aqui no peito, essa angústia a vontade de chorar. Ainda tá sentindo mesmo que menor? Ainda tá sentindo mesmo que menor? Sim, um pouquinho. Já aliviou de 10 a 4. Bem mais distante, assim. Certo. Volta lá na cena, tá? Olha de novo para a cena. Você entrando lá no escritório. Vê se a imagem está do mesmo jeito, se está mais longe, mais perto, mais nítida, menos nítida. Ouve a voz do seu pai. Como foi que ele falou para você? Ele ficou nervoso quando eu queria implementar e bateu na mesa, porque já tinha algumas vezes, né? Essa foi a que marcou. Eu insistindo em fazer a mudança, então dessa vez, essa última, ele perdeu a paciência e gritou, bateu na mesa bem nervoso e falou isso, disse que ele dominava a empresa, que a empresa foi ele que criou, que eu estava querendo ensinar ele a trabalhar e que ele não iria fazer daquele jeito, porque ele queria as coisas do jeito dele, que o dia que eu tivesse a minha empresa eu faria do jeito que eu quisesse, mas ali eu teria que seguir a forma dele, porque ele não queria perder o controle das coisas, ali ele já sabia como fazer, enfim. O que é que você está sentindo agora? Um pouco de raiva. Raiva do quê? Raiva por não ter sido reconhecida, raiva por ele não ter me reconhecido naquele momento. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Eu só queria ajudar. Eu só queria ajudar. Eu queria ser reconhecida pelo meu pai. Eu queria ser reconhecida pelo meu pai. Queria ser valorizada por ele. Eu queria ser valorizada por ele. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Eu queria que ele ouvisse a minha ideia. Eu queria que ele ouvisse a minha ideia. Eu queria que ele valorizasse a minha ideia. Eu queria que ele valorizasse a minha ideia. Ele reagiu com raiva. E ele reagiu com raiva. Como se fosse uma afronta. Como se fosse uma afronta. Como se eu quisesse ser melhor do que ele. Como se eu quisesse ser melhor que ele. E eu me senti desvalorizada. E eu me senti desvalorizada. Eu sinto raiva do meu pai. Eu sinto raiva do meu pai. Eu queria ser reconhecida por ele. Eu queria ser reconhecida por ele. Eu me senti como uma criança naquele momento. Eu me senti como uma criança naquele momento. Eu tive que engolir o choro. Tive que engolir o choro. Eu me sinto desvalorizada pelo meu pai. Eu me sinto desvalorizada pelo meu pai. O que é que você está sentindo agora? Mais segura. Mas ainda um pouco... É um misto de um pouco de um resquício de raiva e uma tristeza por não ter visto, talvez não ter entendido, né, naquela época que
ter conseguido enxergar a situação, sem ter me afetado tanto, ter passado todo esse tempo com essa coisa reprimida. Uma tristeza por você não ter entendido isso? É isso? Eu acho é um misto de um sentimento de culpa por ter carregado isso tanto tempo e também de não ter falado, de não ter sabido me expressar na época e ter... Embora depois eu tomei a atitude, né, de sair da empresa e já que eu não me sentia valorizada de tocar minha vida, só que eu carreguei isso comigo. Então acho que um pouco de culpa, assim, um pesar por mim, sabe, de ter me sacrificado tanto durante toda a minha vida profissional para não ter me reconhecido por causa disso. Uhum. Eu sinto um pesar. Eu sinto um pesar. De ter passado tanto tempo. De ter passado tanto tempo. Buscando o reconhecimento do meu pai. Buscando o reconhecimento do meu pai. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Sofrendo com isso. Sofrendo com isso. Até o dia que eu resolvi sair. Até o dia que eu resolvi sair. Demorou. Demorou. Deveria ter feito isso antes. Deveria ter feito isso antes. Deveria ter expressado esse sentimento antes. Deveria ter expressado esse sentimento antes. Eu queria ter compreendido isso antes. Eu queria ter compreendido isso antes. Eu teria sofrido menos na vida. Eu teria sofrido menos na vida. Eu sinto um pesar. Eu sinto um pesar. O que você está sentindo agora? Um pouco ainda essa raiva de... Porque não foi só depois que eu saí da empresa, né? Eu carreguei isso durante toda a minha vida, até acho que hoje ainda, assim, de dar o meu melhor, de me sacrificar pelas pessoas, de fazer muito mais do que me pedem, como essa questão da necessidade do reconhecimento. Uhum. Então, isso é muito forte ainda, assim, essa raiva de... eu faço as coisas hoje, mas não é leve. Chega um ponto que porque eu quero me entregar muito mais do que eu posso ou do que me pedem, nessa questão da necessidade do reconhecimento. Né? E muitas vezes eu sei que eu fui muito explorada no mercado por isso. Porque eu não colocava o meu devido valor, então eu trabalhava, eu tinha um salário razoável, mas eu podia ter ganhado muito mais. Pelo que eu fazia, entendeu? Certo. Volta lá de novo na cena, tá? Com seu pai. Vamos ver o que é que você sente agora. Engraçado, porque assim, eu não, é como se a cena tivesse embaçada, sabe? Eu não consigo mais ver o rosto dele e... não consigo, tá? É uma imagem muito... não tá mais definida como estava. E a voz dele? Não consigo. Engraçado, né? Impressionante, assim, não... eu tento focar, é como se, sabe, você tá vendo um filme, de repente a imagem fica... Ele falou assim pra você, né? Quem é você para querer mudar tudo aqui? Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho a empresa na mão, vou fazer do meu jeito, não do seu jeito. Quem é você para querer mudar aqui as coisas? Exato. Estava com raiva, bateu na mesa. Tá se sentindo ainda desvalorizada? Tá sentindo o que quando pensa nisso? Você falando isso, não vem essa cena, mas aí vem um pouco ainda um aperto aqui no peito. Provavelmente de outras cenas, não sei. Sim. Quando você pensou no que exatamente? Nessa frase que ele fala, né, que eu tô pensando que eu sou o quê e pelas diversas vezes que eu entrei na sala dele tentando negociar aumento de salário e que eu estava fazendo mais do que eu podia, tipo, que eu estava me desdobrando, e aí ele
dizia isso, dizia que eu não, que ele preferiria me pagar a diferença pelo bolso dele, entendeu? E pagar a diferença pelo bolso dele, isso não entendo. O que é que significa isso? Como assim? Ele preferia me dar, tipo, uma mesada, me contribuir para que eu não causasse um problema na empresa, tipo, porque se ele aumentasse meu salário, eu aumentaria o salário dos outros. Ele me comparava, na Não verdade. aumentar na carteira, é isso? Isso. Como se fosse, não podia ser oficial aquilo. Não podia ser pela empresa, ele me pagaria do bolso dele, do particular dele, porque o tempo inteiro é aquilo que eu te falei, eu me sentia comparada com, não denegrindo a imagem de ninguém, nem a competência de ninguém, mas eu me sentia o tempo todo comparada a pessoas que não tinham o mesmo conhecimento que eu, entendeu? Uhum. Então repete a frase que dá a sensação aqui, tá? Quem você pensa que é? Qual é a frase que vem na sua cabeça? A resposta que eu gostaria de ter dado? Não. Qual é a frase dele que vem na sua cabeça que faz você sentir essa coisa ruim aqui? Quem você pensa que é? Você acha que você sabe mais do que eu? Eu prefiro pagar a diferença do meu bolso do que pagar o que você merece. O que é que você sentiu agora? Uma revolta, uma raiva, uma revolta. Certo. Então vou repetir isso, tá? Quem você pensa que é? 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 Eu prefiro pagar a diferença do meu bolso. Eu prefiro pagar a diferença do meu bolso. Eu não vou aumentar o seu salário. Eu não vou aumentar seu salário. E causar um problema aqui na empresa. E causar um problema na empresa. E ter que aumentar o salário de todo mundo. E ter que aumentar o salário de todo mundo. Eu me sentia comparada com os outros. Eu me sentia comparada com os outros. E desvalorizada. E desvalorizada. Eu ficava revoltada com isso. Ficava revoltada com isso. Eu merecia um salário maior. Eu merecia um salário maior. Por tudo que eu sabia fazer. Por tudo que eu sabia fazer. Pela minha qualificação. Pela minha qualificação. E ele não reconhecia. E ele não reconhecia. E ficava com raiva de mim. E ficava com raiva de mim. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para querer ganhar mais do que os outros. Para querer ganhar mais que os outros. Prefiro pagar do meu bolso. Prefiro pagar do meu bolso. Como é que você está se sentindo agora? Acho que reduziu bastante a raiva agora. Volta de novo na frase, nessas cenas, tá? De você tentando pedir aumento e ele falando que não vai dar, que isso vai causar um problema na empresa. Comparando você com as pessoas. Qual é a sensação que ainda vem? Um pouco ainda de pressão na cabeça. Eu Aquela dor de percebo que cabeça? Nossa, é engraçado, André, porque eu nunca associei isso com a minha enxaqueca, sabia? Assim, e hoje eu consigo, começou assim, vir para mim essa questão de, eu acho que essa enxaqueca está muito ligada à raiva, sabe? A raiva que eu acumulei, por isso, todas as situações que eu vivo, às vezes, onde eu não sou reconhecida, ou que eu me dou demais e que eu não tenho retorno, essa raiva é na hora, a emoção, pá, minha enxaqueca vem. Certo. Tá sentindo ela agora? Um pouquinho, já diminuiu bem a pressão. Lembra de novo do seu pai falando e vê se você sente raiva ainda ou se você sente alguma sensação ruim. Eu não vou negar que ainda tem um resquício de raiva ainda, porque eu acho que foi... Eu acho que essa raiva que eu sinto é uma raiva que me faz, sabe, sentir o pior de mim. Às vezes nem eu, quando eu, às vezes me encontro em algumas situações assim, e eu não posso pôr para fora porque é uma coisa que, né, a gente foi educado a não expressar essa raiva. Então eu sempre aprendi a engolir ela e acho que
esse engolir me deixou assim, trouxe essa enxaqueca e Vamos lá. Eu sempre engoli essa raiva. eu sempre engoli essa raiva. Eu nunca pude expressar essa raiva. Eu nunca pude expressar essa raiva. Essa raiva virou enxaqueca. Essa raiva virou enxaqueca. Eu tinha que engolir essa raiva do meu pai. Eu tinha que engolir essa raiva do meu pai. Eu me sentia desvalorizada. Eu me sentia desvalorizada. Sentia raiva. Sentia raiva. E não podia fazer nada. E não podia fazer nada. Eu tinha que engolir a raiva. Eu tinha que engolir a raiva. E a raiva virou enxaqueca. E essa raiva virou enxaqueca. Essa raiva virou enxaqueca. Essa raiva virou enxaqueca. Eu engoli muita raiva. Eu engoli muita raiva. Eu não podia expressar essa raiva. Eu não podia expressar essa raiva. O que é que você está sentindo agora? Um pouquinho ainda de pressão no peito. Uhum. Tá ainda pensando na cena dele, lá na imagem dele, falando isso pra você? Sim. Ok. Eu sinto uma pressão no peito. 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 Eu queria que meu pai me ouvisse. Eu queria que meu pai me ouvisse. Que me reconhecesse. Que me reconhecesse. Que aumentasse o meu salário. Que aumentasse o meu salário. De forma justa. De forma justa. Ele me desmerecia. Ele me desmerecia. Me desvalorizava. Me desvalorizava. E eu sentia raiva. E eu sentia raiva. E eu engolia a raiva. E eu engoli a raiva. E a raiva virou enxaqueca. Minha raiva virou enxaqueca. O que você está sentindo agora? Engraçado, mas é como se fosse um choquinho aqui, sabe? Sabe quando você faz TENS, aquele lance da fisioterapia que fica... É como se estivesse vibrando uma energia aqui. Não é mais uma... Tá dando raiva ainda? Não. Não? Alguma sensação na cabeça ainda de enxaqueca, dor de cabeça? Não. Ok. Vamos lá. Bom, a gente não vai ter o tempo aqui de uma sessão que eu faria de 50 minutos, mas eu estou querendo mostrar para vocês a condução do caminho. Então, a gente começou a trabalhar cenas de desvalorização. E certamente existem outras. E não só na idade adulta. Deve ter também da infância. Isso já é uma repetição de uma sensação de desvalorização que já deve vir antes, provavelmente. Então é muito importante pesquisar e limpar essas cenas. Eu lembro que antes você falou que sozinha você não estava sentindo alívio. O que é que foi diferente aqui da vez que você fez sozinha? O que é que a gente fez diferente aqui para você começar a sentir alívio? Eu acho que talvez pelo incômodo que vinha quando eu começava a fazer, eu não ia na cena, talvez acho que porque me dava essa raiva e eu ia para outro caminho, eu não falava como você falou, entendeu? Eu não sei se a mente ela sabota, o que é, e eu sentia essa raiva de não conseguir ir fundo nesse processo. Eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia que se eu fizesse FT melhorar, mas é como acho que se a gente se sabota, é que nem você fazer dieta, é que nem, sabe aquela coisa, você sabe o que você tem que fazer, mas aí você vai e se sabota. Uhum. É bem comum, por isso que o terapeuta tem uma função muito importante, né? Por mais que seja bom fazer EFT sozinho, que as pessoas consigam ter resultado por conta própria, tem um processo sabotador, tem um processo também da pessoa não conseguir enxergar onde é que estão os pontos cegos, e o terapeuta vai conduzir a pessoa. Então essa profissão nunca vai deixar de ser útil, né? Por mais que a ferramenta seja fácil, simples, a gente consiga se auto-aplicar, porque tem muita gente que não vai conseguir fazer sozinho. Ou vai conseguir fazer, mas com um resultado limitado, né?
Agora eu quero que você volte a pensar na questão de você cobrar R$ 100 por sessão. E ver o que é que você sente agora quando você pensa nisso. Vê se está diferente do que estava antes, se está mais fácil, igual, pior, melhor. Eu acho que está mais fácil. Eu acho que tem também a questão do planejar aí, né? De você se estruturar para não um pouco da insegurança, mas eu acho que aí também a questão, como você falou hoje aí no curso, é você se estruturar a partir do início e trabalhando, especializando num setor, não querer se especializar em tudo. Sim, então o primeiro passo para você ser um terapeuta de alto nível é você ganhar segurança com a técnica. Ganhar a segurança de que você consegue ajudar as pessoas. Você não vai ser perfeita no começo, você vai sempre aprender mais. Eu continuo aprendendo mais, então ninguém vai ser perfeito aplicando a técnica, mas você vai ganhar uma base de uma segurança aonde você diz assim, nossa, eu consigo ajudar as pessoas. Elas vêm para mim e eu consigo ajudar. E aí, ganhando essa segurança, e essa segurança vai ser ganha de duas formas. Praticando EFT, experiência, campo de batalha, atendendo pessoas, e também limpando as emoções negativas que você tem, que minaram a sua autoestima, como essas que a gente está limpando agora. Porque se não limpar essas memórias, por mais que você tenha experiência, nunca vai achar que está bom o suficiente. Sempre vai achar que é pouco. Sempre vai achar que tem que ter mais, que tem que aprender mais. E aí a pessoa não deslancha. Então tem dois aspectos. Tem um aspecto de praticar a técnica em si, entender como é que ela funciona, aprender sobre ela, né? Aprender o conteúdo teórico e praticar, e também a parte emocional. As duas coisas. Você ia perguntar alguma coisa agora? Não, eu ia só comentar que você falou uma coisa que eu achei importante, pelo menos para mim, que é quando você falou de quando a gente faz na gente, que você tem o resultado, você tem muito mais confiança. Eu acho que um pouco que me sabotava era isso. Quando eu tinha esses processos da enxaqueca, das raivas, e eu não conseguia resolver isso em mim, eu tinha um pouco essa insegurança. Como é que eu vou resolver no outro se eu não estou conseguindo resolver em mim, sabe? E hoje eu acho que isso me deixou mais segura, e à medida que eu vou tratando e resolvendo essas coisas em mim também, eu vou tendo mais segurança para... Você já tinha feito trabalho terapêutico recebendo EFT com alguém ou não? Não, EFT eu colocava no pacote, por exemplo, se eu fizesse workshop, eu ensinava as pessoas. Não. Você recebeu com alguém a terapia, você. Você já recebeu com alguém? Ah, não. Tá. Então é isso, né? Sozinha você estava travado, não estava conseguindo furar as barreiras que precisavam ser... Não, minto, André, desculpa, eu fiz sim. Fiz quando meu pai faleceu, com a Sônia. Não sei se você conhece. Sim, você falou para mim. É, E ajudou na época. ajudou, e foi aí que eu comecei com a EFT. Fiz sim, foi Tá. cheguei a fazer quase umas 10 sessões com ela, mas aí eu fiz muito para quando foi meu pai faleceu, então tinha toda essa questão aí, e também eu que cuidei dele, foi uma coisa meio traumática para mim na época, então, mas me ajudou muito, muito. Então ajudou na época e depois você tentou resolver sozinha, teve dificuldade, deve ter se ajudado um pouco, mas não chegou onde você queria. E eu vejo, pelo que eu vi, um pouco que eu fiz aqui em você, funcionou super bem, não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhum bloqueio, não foi difícil, foi super simples de fazer. Eu estou fazendo o coach com o André Brás, né, do emagrecimento, porque eu tinha essa dificuldade também, assim, da compulsão, né, fica nessa coisa da balança, engorda, emagrece, por causa, acho que quando eu fico, né, irritada, que eu fico com essa raiva que vem, era uma forma que eu tinha de me compensar também, tipo, aí ia na comida, como uma forma de punição. Isso. Então tá sendo bom. Então, ó, acredito que limpando essas emoções de desvalorização, você vai sentir cada vez mais fácil cobrar aquilo que você acha que deve cobrar. Mesmo sem ser a terapeuta mais experiente do mundo, você vai sentir confiança. É uma sensação de merecimento. Eu posso, eu mereço. Por que não? E não é com arrogância isso. É assim, por que não? Por que eu não posso cobrar isso? Por que eu tenho que ficar justificando
que eu tenho que ter tantos anos de experiência, ou que eu tenho que ter estudado isso ou aquilo. Posso cobrar. Tem pessoas que cobram esse valor, tem pessoas que cobram mais do que isso. Por que eu não posso cobrar? Não tem nada de errado com isso. Então, a desvalorização sai e, naturalmente, você vai se valorizando e cobrando aquilo que você deve cobrar. E aí, ao longo das sessões, né, se a gente fosse fazer mais sessões, eu ia estar sempre investigando isso com você, esses eventos, limpando e perguntando, como é que tá agora? Você conseguiu aumentar o seu preço? Aí você, não sei, viu uma pessoa, eu ainda me senti insegura, e aconteceu assim, 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 tá, vamos trabalhar mais, vamos limpar mais, e investigar mais situações, até você se libertar desse bloqueio. Seria assim, né, um trabalho terapêutico. Tá bom? Tá bom. E André, só mais uma dúvida, você ainda, como terapeuta, você está atendendo ainda consultas individuais ou não? Só mesmo fazendo formação Eu faço muito pouco atendimento hoje, né? Geralmente eu atendo 3, 4 clientes por vez, não mais do que isso. Então, tenho feito de 3 a 4 sessões por semana com os clientes que eu atendo, né? Tá. E sempre pacote de 10 sessões. Então, é bem limitado, assim, o horário, porque eu prefiro me dedicar aos treinamentos, né? Isso, aos cursos. Mas eu atendo ainda também. Tá bom. Tá, joia? Obrigado, então. Obrigada, Um abraço, viu? Tchau, tchau.